Olá pessoal, está começando mais uma entrevista especial aqui no canal Cabrino Oficial Esporte no YouTube. Hoje o assunto é o futsal de Riachuelo, um esporte que já deu muitas alegrias à cidade, mas que atualmente passa por um momento delicado. E para falar sobre isso, recebemos um craque que dispensa apresentações, Cleudson, mais conhecido Capitão América, um dos maiores nomes do futsal potiguar. No currículo, ele carrega uma história de conquistas impressionante. 5 vezes campeão estadual, 3 vezes campeão da Copa RN, 2 vezes campeão da Liga Potiguar, 2 vezes campeão da Taça Cidade do Natal e campeão invicto da Taça Brasil, primeira divisão, defendendo o Cruzeiro de Açu. Um verdadeiro capitão dentro e fora de quadra. Seja bem-vindo, Cleudson. Sobre o passado de conquistas. Cleudson, a seleção de futsal de Riachuelo já teve uma trajetória vitoriosa, com grandes conquistas e muita união entre os jogadores. Como você lembra daquela fase de ouro do futsal riachuelense? Boa noite, Cabrino. É um prazer enorme estar aqui nessa entrevista com você. Boa noite aos seus assinantes que estão assistindo nesse momento. É uma entrevista muito boa, é um assunto muito bom de se falar. Falar do futsal de Riachuelo, falar das pessoas de Riachuelo, falar do nome de Riachuelo sempre é bom para mim, é uma coisa prazerosa de se fazer. Falar desse passado de conquista da seleção de futsal de Riachuelo é uma coisa gratificante, porque se foi um projeto pensado, foi um projeto elaborado, foi um projeto feito para conquista realmente. Nós pegamos, tinha à frente eu, tinha Bebeto e também tinha Fábio, que era o treinador da seleção nessa época. E a gente conseguimos juntar a juventude com a experiência. E formamos um grande time, uma grande seleção que deu muitas alegrias à cidade de Riachuelo, ao futsal de Riachuelo. Nós participamos de 13 competições, na qual dessas 13 competições nós ganhamos 11, saímos na quarta de final em uma e perdemos uma final apenas. Então, era um time que dava alegria, era uma seleção, aliás, que a torcida de Riachuelo gostava de ir para a quadra, de ir para o ginásio assistir, de assistir pelas redes sociais. Eu me recordo bem de um regional que Ivan fez aqui, na qual a gente foi campeão, ganhou da fortíssima seleção de Bento Fernandes. Eu acho que, se eu não me engano, foi 5-2 ou foi 4-2 no tempo normal, e se sagrou-se campeão desse regional, na qual teve uma conexão muito grande da torcida de Riachuelo, juntamente com os jogadores. Todos os jogos da seleção eram lotados e era muita gente elogiando, era muita gente gostando do trabalho que estava sendo feito. Em seguida, veio aquela competição de Severiano Melo, que a gente ganhou a Copa do Caju. A gente viajou para jogar em Severiano Melo, e aqui em Riachuelo era uma audiência muito grande na Folha Potiguar. Inclusive, o repórter da Folha Potiguar sempre dizia que tem uma audiência muito grande de Riachuelo. Então, o povo de Riachuelo tinha orgulho, tinha prazer de assistir aquela seleção jogar, uma seleção que deu muitas conquistas. De 13 campeonatos nós ganhamos 11. Então isso era muito bom para Riachuelo. Riachuelo estava em evidência, estava, vamos dizer assim, positivamente com o olhar das pessoas de fora para a nossa cidade. Então isso, a gente hoje não tem mais isso na nossa seleção, na nossa cidade, infelizmente. Mas é um passado de conquistas, de vitórias, que a gente sente saudades, e se Deus quiser a gente vai retornar a esse passado, um futuro de vitórias e de conquista novamente. Sobre o fim da seleção. Infelizmente, essa história de sucesso teve uma pausa e a seleção acabou sendo desfeita. O que realmente aconteceu para que aquele grupo vitorioso chegasse ao fim? Cabrino, mais uma boa pergunta que você me faz aqui nessa entrevista de hoje. Eu nunca tive a oportunidade de falar em alguma entrevista ou em redes sociais sobre o fim da seleção de futsal de Riachuelo. Tem vários temas, várias situações, vários assuntos, vários acontecimentos que teve para que essa seleção chegasse ao final, Infelizmente, o primeiro dela foi por questão política, que eu prefiro não mencionar o restante das coisas. E a outra foi por pura vaidade. A gente, por um motivo ou por outro, excluíram alguns jogadores
da seleção de Riachuelo. E um desses jogadores fui eu. Né? Como eu tinha sido um dos idealizadores do projeto da seleção, juntamente com o Bebeto, juntamente com o Fábio, com o Graciliano, que é vereador de nossa cidade hoje, foi um dos caras que agarrou esse projeto da seleção. Então, como eu fui retirado da seleção, colocaram o Bebeto para que o Bebeto ficasse tomando de conta da seleção, né? Fábio saiu, deixou o cargo de treinador e colocaram o Bebeto. E por alguns motivos, algumas pessoas não quiseram continuar, alguns jogadores, né, não quiseram continuar com o projeto da seleção em Riachuelo. E preferiram migrar para times, né, da cidade, como Chapecoense, como Desmantelado. E assim chegou o fim da seleção de Riachuelo. Mas, respondendo a sua pergunta, o fim da seleção de Riachuelo foi por politicagem e por egos individuais de alguns jogadores, de alguns membros da seleção antiga de Riachuelo. Sobre o momento atual. Hoje, o futsal de Riachuelo enfrenta um momento difícil, com muitos resultados negativos e menos união entre os atletas. Como você avalia essa fase atual do futsal da cidade? Cabrino, você parece que hoje escolheu as melhores perguntas para me fazer aqui. Como eu classifico o momento atual do futsal de Riachuelo? Um desastre. O que está acontecendo no futsal de Riachuelo? Primeiro, por brigas individuais, por egos, né? A gente vê aí hoje se formando times, grupos, né? E excluindo pessoas que tinham totais condições de estar na seleção de Riachuelo, ou de estar junto no time, ou de fazer um time só, né? Para que Riachuelo viesse a ter conquistas como teve no passado recente, não é mesmo? O episódio que aconteceu, eu acredito que semana passada, aqui na cidade de Riachuelo, onde jogadores de Lages, né, subiram em cima do nome da cidade de Riachuelo, na praça principal da cidade, né? Isso foi uma falta de respeito imensa. Eu gosto muito dos meninos de Riachuelo, de Lages, né? É um trabalho bonito, é um trabalho que vai dar muitos frutos para a cidade de Lages, mas tinha outras formas, eu acho, deles poderem zoar, chiar, tirar onda, né? Mas em cima do nome de Riachuelo, eu acredito que aquilo foi uma falta de respeito, né? Mas vamos falar da nossa realidade, da nossa situação. O nosso futsal hoje, ele está pautado assim: um grupo de jogadores formaram um time, né, que representa Riachuelo. Esse mesmo grupo de pessoas, e aí eu não sei mencionar, não sei dizer a você se são todos que fazem parte, eu acredito que não, né, até porque lá tem Everton, irmão do Bebeto, e acredito que ele não faz parte dessa exclusão. Tem Davids, que é meu cunhado, é um grande jogador, uma pessoa de uma índole muito boa, acredito que ele não faz parte dessa exclusão. Tem Alvin, que é meu amigo pessoal, uma pessoa muito boa, gente boa demais, que talvez não faça parte, ou faça também, dessa exclusão. Exclusão de quem? Exclusão minha, exclusão de Bebeto, né? Uma exclusão de Iago, que junto com Everton é um grande goleiro de nossa cidade, né? Que poderia muito bem estar junto no time, Everton como goleiro principal e ele como reserva, e substituindo o Everton no momento que ele se machucasse ou que não pudesse jogar ou de uma expulsão, né? Mas infelizmente Riachuelo escolheu isso. Algumas pessoas que estão à frente do futsal de Riachuelo hoje escolheu isso. Me excluir Bebeto, que é uma pessoa que tem muitas conquistas, que tem muitos títulos, né? Que colocou o nome de Riachuelo no mais alto topo, né? Me excluíram também, excluíram Iago, e tem outros nomes que excluíram. Eu vi o jogo ontem de Riachuelo contra Rui Barbosa, com todo respeito, contra Rui Barbosa não, no campeonato de Rui Barbosa contra São Paulo do Potengi, com todo respeito, nós tínhamos 7 jogadores, 4 entrar, 4 e 3, um tinha condições de entrar, os outros 2 não, porque um estava machucado e o outro fisicamente não tem condições de jogar. Então essas pessoas são quem está representando o nome de Riachuelo. Está representando em outros campeonatos, está representando em Rui Barbosa e perderam ontem, novamente. Então assim, eu acredito que essa não é a forma. Quando eu, Bebeto e Fábio estavam à frente da seleção, nós não excluímos ninguém. Nós chamamos todas as pessoas que tinham condições de estar
na seleção de Riachuelo, nós chamamos. Tinha gente que nem condições tinha, mas como jogava com a gente ali e queria estar fazendo parte, nós colocamos. Colocamos todas as pessoas. Riachuelo não tinha essa divisão. E teve. Quando chegou o Campeonato Regional de Riachuelo, tinha essa mesma picuinha, essa mesma briga. Jogador tal não se batia com fulano, jogador tal não queria ciclano no elenco, se fulano viesse, não participava. E o que foi que eu fiz? Em um dia de treino, eu pedi licença a Fábio, que era o treinador, fiz uma reunião no meio da quadra, antes de começar a competição, porque os amistosos nós não estávamos ganhando, os treinos não estavam valendo nada, por causa dessas picuinhas, era muita briga que tinha. E o que foi que eu fiz? Eu cheguei, reuni o grupo e falei para todo o grupo: ou vocês fazem as pazes e jogam dentro de quadra por Riachuelo e esqueçam o ego de vocês, ou a gente não vai participar da competição, ou a gente vai e vai perder a competição. Então vocês escolhem o que é que vocês querem. Vamos se juntar, vamos se unir. Dentro da quadra a gente tem que ser unido. Dentro da quadra a gente tem que ter uma única vaidade: é Riachuelo ganhar. É Riachuelo ser campeão. Depois, fora da quadra, vocês façam o que vocês quiserem. Então o grupo atendeu esse meu pedido. O grupo se juntou, se uniu, o resultado final foi o quê? A gente foi campeão. Mas hoje está faltando uma pessoa na qual está na frente, né, desses times, desses clubes, né, que a seleção não está em atividade, né, a seleção não está em atividade, está desativada, vamos dizer assim, neste momento. Então está faltando uma pessoa que chegue e traga essas pessoas para se unir novamente, porque Riachuelo, com grupos divididos, separados, não vai ganhar. Riachuelo vai ser motivo de chacota por várias e várias vezes. Então a gente precisa de ter união, a gente precisa de jogador. Aqui eu vou contar alguns exemplos, tá ok? Tem jogadores, eu não vou citar o nome porque é um atleta que está começando, é uma pessoa que eu gosto muito e eu não vou citar nomes. Mas tem um jogador aqui que ele sai para jogar nos cantos e quando ele chega lá ele vai falar mal de mim e de Bebeto. Eu vou citar um exemplo aqui. Teve um cara daqui que mandou um jogador para o Cruzeiro de Açu. Quando chegou lá, no Cruzeiro eu fui campeão estadual, campeão da Taça Brasil e campeão municipal. Quando ele chegou lá, o primeiro bom dia dele para se apresentar aos atletas foi falar mal de mim. E eu tenho vários amigos lá, graças a Deus as pessoas ligaram para mim, né, para relatar isso. Eu fiquei chateado, conversei com uma pessoa, né, e passou-se, essa pessoa não se firmou lá, em alguns jogos, colocaram ele para casa. Um certo dia eu estava em casa, meu telefone toca, era Túlio, né, o presidente do Cruzeiro de Açu, me ligando. Cleuson, como é que tá fulano de tal? A gente está querendo levar essa pessoa para o jogo, que a gente está precisando e tal. É a ironia do destino mesmo, né? E o que foi que eu fiz? Fulano de tal tá bem, dá para jogar, pode levar que você não vai se arrepender não. E aí eu fui, ele foi pro jogo, jogou bem, o Cruzeiro ganhou o jogo e ele fez um dos gols, se eu não me engano. Então assim, não adianta essa briga de ego, não adianta essa história de estar falando mal de A, de B, de C. Beto C, por exemplo, que está aí essa zoada toda nas redes sociais, dentro de Riachuelo, os 4 cantos de Riachuelo só fala isso, né? 70% do que Bebeto fala ali, ele tem razão, em muitas coisas. A gente era de um tempo que a gente brigava para Riachuelo ganhar. Eu me lembro de uma história, Cabrino, e as pessoas que estão nos assistindo agora, em João Câmara, a gente estava ganhando um jogo de 8-0. Lá em João Câmara. E aí teve um erro lá, a gente errou o gol. A gente tomou o gol, aliás, desculpa. A gente tomou o gol, 8-1. Eu, Bebeto e Gugu quase matam uns aos outros, no bom sentido, brigando porque tomamos um gol. Então hoje eu acho que os meninos, algumas pessoas que estão representando Riachuelo, eles não se preocupam com o nome Riachuelo, eles se preocupam apenas em estar jogando, não em vencer. Então isso é uma crítica que eu faço aos meninos que estão agora. E nem chamo de nova geração não, porque lá a nova geração de Riachuelo é Iago, um canhoto que está vendo aí muito bom, é Pedro de Miltinho, um Pedro de Dida, um Plínio, Yuri de Marcelo. Essa é a geração nova de Riachuelo que está vindo. Os meninos que estão aí jogando, já tem gente beirando os 30 anos, os 28, 29, então não é nova geração.
A nova geração de Riachuelo são essas pessoas que eu citei que estão vindo aí. Esses meninos já são realidade, né? Então, do que Beto fala aí, 70% do que ele fala, eu concordo plenamente com ele. Algumas coisas que eu acho que ele exagera, e eu falo com o Bebeto todos os dias, a gente comenta, né, fala de assunto tal, de fulano, de cicrano, e eu acredito que ele, se as pessoas pegarem a fala dele e levar para o lado bom, vai ter muito mais, essas falas de Bebeto que está aí sobre o futsal de Riachuelo, vai ter muito mais a acrescentar do que não acrescentar. Depende da forma que as pessoas vão ver o que ele falou. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. O futsal de Riachuelo hoje está em terra arrasada por causa de vocês que vivem querendo fazer grupinhos, excluindo as pessoas e não estão ganhando as competições. Repensem, é uma crítica construtiva, repensem as atitudes de vocês e foquem no nome Riachuelo, queiram o melhor para Riachuelo, não queiram o melhor individualmente. Sobre o futuro e a reconstrução, na sua opinião, o que precisa ser feito para o futsal de Riachuelo voltar a ser forte e competitivo como antes? Cabrino, tem vários fatores que nós podemos fazer para que Riachuelo volte a ganhar, a ter conquistas, né, e dar alegrias à cidade de Riachuelo, né? Se eu for falar no contexto geral, a gente vai ter que incluir a base, vai ter que começar um trabalho de base, né, reestruturação de base da nossa cidade, né, elaborar projetos, executar projetos e buscar esses frutos nas escolas, nas zonas rurais da nossa cidade, e no centro da cidade, no bairro Nossa Senhora da Conceição, para que nós possamos lapidar esses meninos, né, e fazer um trabalho sério, né, correto, para que nós possamos ter um futuro melhor dentro do futsal de Riachuelo. Mas se você for falar hoje dos adultos, de nós especificamente, eu acredito que, primeiro, para unir, precisa acabar com os egos individuais. O nome de Riachuelo tem que estar na frente, tem que vir em primeiro lugar. O seu ego individual não vai acrescentar em nada para Riachuelo. Isso tanto faz ser de A, de B ou de C. Nós não podemos ter um ego individual maior do que o nome Riachuelo. E para, de fato, a gente unir todo mundo, tem que voltar a seleção de futsal da nossa cidade. Porque se ficar um time, aí fulano de tal, não, eu só quero fulano, ciclano e beltrano, tem todo o direito, porque é um time, é ele que está fazendo, né? Se botar outro time aqui, é a mesma coisa. Então a seleção não. A seleção são os melhores da cidade. São aqueles que realmente têm condições de defender o nome de Riachuelo e voltar a dar alegrias à cidade de Riachuelo. E aqui eu vou fazer um apelo para a gente encerrar. Esse bate-papo foi muito bom. Eu acredito que esses dois pontos são primordiais, mas eu vou tocar em outro assunto, né? E vou fazer um apelo aqui ao nosso vereador Graciliano, ao nosso vereador Gustavo Moura, ao nosso vereador Dequinha, que são vereadores da situação, que são vereadores da atual gestão, que gostam de esportes e principalmente gostam de futsal, que ajudaram quando não eram vereadores e quando vereadores o futsal de Riachuelo, assim como outras pessoas, mas eu estou falando dos vereadores da situação porque eles têm moral de chegar no atual prefeito, na atual gestão e de voltar à seleção de Riachuelo. Então essas três pessoas hoje, dentro da nossa cidade, essas três pessoas têm totais condições. Se eles quiserem, e aí eu faço um apelo a vocês, não é por mim, não é por Bebeto, não é por Bisneto, não é por Alvin, não é por Everton, é por Riachuelo, é pela cidade de Riachuelo. Vocês três principalmente, juntamente com o prefeito da cidade, juntamente com, eu tenho até esquecido, do nosso secretário de esporte, que é uma pessoa altamente inteligente, que é um cara competente, que está numa parte que ele domina, que é o secretário de esporte da nossa cidade, que é Ivan Fernandes, que tem serviço prestado na cidade de Riachuelo. Inclusive, vários atletas de Riachuelo foram formados e estão jogando fora hoje. Agradeço a Ivan, ao RAC Futebol Clube, Atlético Clube, aliás, né, que Ivan fez muito pela cidade de Riachuelo quando tinha um RAC. E hoje é secretário da nossa cidade. Vocês quatro, juntamente com o atual gestor, vocês têm totais condições de voltar à nossa seleção,
de esquecer a política, de esquecer o passado e juntar todo mundo para de novo nós voltarmos a dar alegria à cidade de Riachuelo. Eu estou pronto para ajudar todos vocês, eu estou pronto para vestir a camisa de Riachuelo de novo. Mas se caso vocês não quiserem, queiram me excluir, eu também estou pronto para estar na torcida e torcer por Riachuelo. Mas só vocês hoje têm totais condições de voltar à seleção de Riachuelo de novo, colocar nas competições, dar a estrutura necessária para que nós possamos dar alegria à nossa cidade. E eu queria encerrar, Cabrinho, fazendo um pedido aos jogadores de futsal de Riachuelo. A Alvinho, a Bebeto, a Bisneto, a Everton, a mim, eu posso fazer esse pedido a mim, a Diego, que hoje está à frente, né, desse time de Riachuelo que está participando de competições. Deixa eu ver mais aqui, a Davids, a Iago, goleiro. Vamos esquecer o ego. Nenhum de nós é maior do que Riachuelo. O nome de Riachuelo vai ser sempre maior, vai estar sempre na frente. Nós, perto do nome de Riachuelo, não somos nada. Então vamos parar com essa briga nas redes sociais. Vamos parar com essa picuinha de jogadores estarem para fora e falando dos jogadores de Riachuelo. E vamos se unir. Eu tenho um gabarito para pedir isso a vocês. E eu sei que eu respeito vocês e vocês me respeitam. Por muitas coisas, por a gente gostar um do outro. E a gente só vai ganhar se a gente estiver junto. Se a gente não estiver junto, Riachuelo vai ser motivo de chacota de novo. Não precisa vocês gostar de ninguém. Não precisa o A gostar do B, o B gostar do C, o C gostar do D. Só precisa a gente gostar de Riachuelo. Somente é o pedido que eu faço a vocês, que eu queria que isso acontecesse, para que a gente pudesse de novo voltar a ganhar e dar alegrias na cidade de Riachuelo. Cabrinho, quero agradecer a você aqui pela entrevista, por dar esse espaço para a gente poder falar do futsal de Riachuelo, do atual momento do futsal de Riachuelo, né? Aqui no seu canal, que eu sei que é um canal que está crescendo muitos eventos que você faz, vem dando esses seguidores a você, e você vem abrindo as portas para muitas coisas na cidade de Riachuelo, para mostrar a realidade da cidade de Riachuelo, não só no futsal, mas em outros âmbitos da sociedade. Então quero agradecer a você aqui, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, e toda vez que você estiver com algum pensamento de algo voltado para a cidade de Riachuelo, para o futsal de Riachuelo, aliás, que quiser contar comigo, pode me chamar, que eu estou aqui. Beleza? Muito obrigado e um abraço a todos vocês.